A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Acione o sininho e dê o seu like. Assista o vídeo até o final. Penso que muito nunca ouvi uma pregação da forma que estarei abordando e expondo nesse vídeo. Tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assista o vídeo até o final, pois o Senhor Jesus tem muito a falar com você. O título do vídeo é Aprofundando o Conhecimento sobre o Batismo, parte 2. Esse vídeo é a parte 2 e continuarei abordando a necessidade de sermos batizados, bem como entender a forma correta e exposta pela Bíblia de como batizar as almas. Querido, eu quero te advertir que você não deve fazer nada segundo as denominações religiosas que mentem, distorcem e corrompem a palavra de Deus, mas que você venha a praticar e fazer tudo conforme é revelado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus revela para nós em Salmos, capítulo 119, versículo 105, assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, o conselho que eu passo aprenda a palavra de Deus, tenha temor do Senhor Jesus, fuja das denominações religiosas e de suas doutrinas antibíblicas. Você que tem assistido meus vídeos já deve ter percebido que em todos eles tenho chamado a pensar e raciocinar, pois é assim que aprendemos a palavra de Deus, pela leitura e interpretação da própria palavra de Deus. Nesse vídeo, vamos ver como os discípulos e apóstolos do Senhor ensinaram e praticaram o batismo, como eles deixaram os exemplos para nós dentro da palavra de Deus. Peço que você tenha sua Bíblia em mãos para acompanhar. Vamos ler sobre o primeiro batismo realizado pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, onde eles deixaram de forma explícita a maneira de batizar as almas. Isso está em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41, que diz assim: Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a palavra foram batizados, e naquele dia foram agregadas cerca de 3.000 almas. No batismo, os discípulos invocaram sobre as pessoas que foram batizadas o nome do Senhor Jesus Cristo. E mais, fica claro para todos nós que o apóstolo Pedro declarou uma ordenança. Ali o apóstolo Pedro deu uma direção para todos os que fossem fazer a obra do Senhor Jesus, dizendo no versos 38, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, querido, ao batizar a alma, o apóstolo Pedro deixou claro a todos, expondo que precisa invocar sobre a pessoa que está sendo batizada o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar e entender coisas que é revelado nessa passagem de Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41. A primeira coisa que você precisa saber é por que foi o apóstolo Pedro que fez a declaração
e deu a ordenança contida em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, sendo que com ele havia no mínimo mais 11 discípulos. A resposta da pergunta que fiz será respondida pela própria Bíblia. A resposta está em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro e o colocou como o que iniciaria a igreja do Senhor Jesus na terra, mostrando que ele, Jesus, iniciaria e formaria a obra dele na terra através do apóstolo Pedro, e que nada destruiria a igreja fundada pelo apóstolo Pedro, nem mesmo as falsas denominações religiosas que incluem falsas doutrinas no meio da igreja e não seguem nem praticam o que o apóstolo Pedro deixou escrito e de forma clara na palavra de Deus. Nem esses conseguem destruir a palavra de Deus. Assim, meu querido, foi por isso que foi o apóstolo Pedro que declarou a palavra que está em Atos capítulo 2. E na primeira reunião, quando cumpriu o Pentecoste, que estavam todos reunidos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele ligou na terra e automaticamente foi ligado no céu pela autoridade que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, o apóstolo Pedro diz para nós que precisamos nos arrepender e sermos batizados. E ao sermos batizados, precisamos que seja invocado sobre nós o nome do Senhor Jesus Cristo. É certo, é verídico que Pedro determinou ali e está ligado nos céus. Pedro recebeu essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu querido, o batismo invocando o nome do Senhor Jesus Cristo está ligado no céu. O edificador da obra do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que o apóstolo Pedro recebeu do único e eterno Deus, ele ligou na terra e está ligado no céu, e nada irá desligar, pois isso está registrado na palavra do eterno Deus e está registrado no céu. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Nada é por acaso na palavra de Deus. Em tudo, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito. E através desse propósito, o Senhor Jesus, Jesus, nos conduz e nos dirige até Ele mesmo. Assim, queridos, não foi do nada que o apóstolo Pedro fez o discurso em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Foi pela autoridade que ele recebeu do eterno Deus, o Senhor Jesus Cristo. Já havia lhe concedido essa autoridade para que no momento oportuno fosse declarado que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você não sabia, a partir de hoje você passa a saber que necessariamente precisava sair da boca do apóstolo Pedro o que foi declarado em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41, onde o apóstolo Pedro declara que precisa invocar sobre as pessoas que vão ser batizadas o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, veja que seriedade e o quanto é preciso cumprir o que foi determinado pelo apóstolo Pedro no livro de Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Nós precisamos ser batizados e também precisamos batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que você não saia desse vídeo,
pois ainda temos coisas importantes para ser abordadas. A segunda situação que você irá aprender e entender é que em Atos capítulo 2, versículo 41, por determinação do Espírito Santo que usou o apóstolo Pedro, nós vemos que naquele dia foram batizadas aproximadamente 3.000 almas. E essas almas foram batizadas invocando sobre elas o nome do Senhor Jesus Cristo. A reflexão que quero trazer é a seguinte: é certo que ali foi feito um batismo e aproximadamente 3.000 almas foram batizadas, tendo sido invocadas sobre elas o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso não temos dúvidas. E Mateus escreveu no versículo 19, capítulo 28, assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que quero que você reflita é que Mateus, escritor do versículo 19 do capítulo 28, estava presente quando o apóstolo Pedro declarou em Atos capítulo 2, versículo 38, arrependam-se e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Por que eu afirmo que Mateus estava presente? Pois é só nós lermos Atos capítulo 1, versículo 13 e Atos capítulo 2, versículo 1, que relata assim. Em Atos capítulo 1, versículo 13, a palavra diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se achavam presentes Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, lembra? Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Em Atos capítulo 2, versos 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que no início da obra de Deus, nos primeiros tempos da obra de Deus, todos os discípulos e apóstolos estavam juntos, estavam presentes. Inclusive, como vimos, Mateus estava presente quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, determinou que batizasse as pessoas, invocando sobre elas o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante sabermos disso, pois não vemos Mateus dizer nada. Em nenhum local da palavra de Deus houve qualquer questionamento sobre o que o apóstolo Pedro disse, que batizassem as pessoas invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não houve questionamento sobre a forma que o apóstolo Pedro determinou que, ao batizar as pessoas, fosse invocada sobre elas o nome do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, meu amado, se a determinação que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, fosse para repetir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, é óbvio que Mateus teria criado oposição ao que Pedro determinou. Mateus escreveu o versículo 19 do capítulo 28, e estava ali presente quando Pedro determinou que batizasse as almas e invocasse sobre elas o nome do Senhor Jesus Cristo. É claro que se não fosse para fazer da forma que o apóstolo Pedro disse, Mateus iria se opor. Falo isso porque nós temos passagens dentro da Bíblia em que os apóstolos se opôs uns aos outros, por não concordar com o que foi exposto. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 15, nós vamos ver que quando um não concordava com o que o outro falava, de imediato ele não aceitava aquela palavra. E
bem claro está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, onde Paulo relata que discordou de algo que o apóstolo Pedro tinha feito na cara do apóstolo Pedro. Desse modo, é claro que Mateus estava presente na passagem de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41, e que Mateus também tinha um entendimento de que era para invocar sobre as pessoas a serem batizadas o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, Mateus, não questionou, não discordou do que o apóstolo Pedro fez, porque Mateus sabia que não era para repetir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, e sim fazer como o apóstolo Pedro fez, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, pois o nome Jesus é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, que ele, Mateus, deixou escrito no verso 19, capítulo 28 do livro de Mateus. Desse modo, resumindo, veja como a palavra de Deus é poderosa e nos ensina de forma clara, de forma real, de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que precisa invocar o nome Jesus sobre a pessoa que está sendo batizada e que de maneira nenhuma é para repetir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, pois isso não tem amparo bíblico. Se não tem amparo bíblico, é invenção de homem. E se é invenção de homem, precisamos refutar e não praticar. Quero deixar o que o Senhor Jesus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13 do livro de Jeremias. Buscar-me-ei e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Portanto, finalizando, está plenamente entendido dentro das Escrituras Sagradas que é preciso sermos batizados invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem como quando formos batizar as almas, precisamos dizer sobre a pessoa que será batizada: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Queridos, os vídeos sobre o pilar batismo ainda não acabaram. Esse é o segundo vídeo sobre o tema e você deve ter percebido que ainda não me referi ao apóstolo Paulo quanto ao batismo. Agradeço por você não ter saído do vídeo. Espero que esse vídeo tenha trago crescimento e conhecimento para a sua vida espiritual. Assista quantas vezes forem necessárias para que você não fique com dúvidas. Seja um ajudador da obra do Senhor Jesus Cristo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Saiba sempre, Jesus te ama. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.